Se você for escalado para operar multimídia no culto pela primeira vez, pode bater aquele frio na barriga, você não sabe como opera o ProPresenter, ou você tem um voluntário aí que está chegando agora no Ministério Multimídia e não sabe como mexer no ProPresenter, nunca mexeu, a primeira vez. Então esse vídeo ele vai ser um guia básico para você mostrar para todo voluntário, todo mundo que chegar no Ministério Multimídia, conhecer o básico do ProPresenter, como ele operar ali a primeira vez. Eu sei que muita gente chega no Ministério Multimídia e pessoas que não são profissionais da área nunca viram um programa parecido com esse. Aí quando o culto começa, a pessoa não sabe onde está a música, como que faz para apresentar alguma coisa, você tem que botar um vídeo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa para operar no primeiro culto. Então vamos lá. Essa aqui é a interface padrão do ProPresenter. Então aqui para você entender um panorama geral, desse lado esquerdo seu, você tem a biblioteca das músicas, então todo o banco de dados, playlist e os arquivos aqui vão aparecer listados nesse canto aqui. E quando você clica no arquivo, ele vai aparecer aqui nesse meio aqui, ok? Na parte de baixo a gente vai ter as mídias, que são tudo vídeo, imagem, tudo que você for usar, tá? Aqui do lado direito você tem um preview do que está acontecendo e nesse botãozinho aqui, ó, você consegue alterar sua visualização. Por exemplo, no caso aqui eu tenho várias saídas configuradas. Eu posso ver um preview de cada saída dessa aqui, tá? Na tela de retorno, por exemplo. Então eu vejo essa visualização. Aqui no canto eu tenho as camadas de tudo que está acontecendo, né, no ProPresenter. Aqui eu tenho a timeline do vídeo que está ativo no momento. E aqui eu tenho algumas ferramentas que eu vou falar um pouco mais na frente. Primeira coisa que você precisa entender é que o ProPresenter ele vai funcionar em camadas. Como um editor de imagem, um editor de vídeo, por exemplo, que você tem as camadas ali e uma vai sobrepondo a outra, no ProPresenter é a mesma coisa. Muita gente, às vezes, migra do Rollyrics para o ProPresenter, sente uma certa dificuldade em relação a isso. Aqui no ProPresenter, a gente tem camadas onde vai te dar mais flexibilidade para operar o sistema. Essas camadas, elas são visíveis nesses botões aqui na lateral, tá? Então, cada quadradinho desse aqui, ele representa uma camada no programa, tá? Então, se eu parar o mouse aqui em cima, ele vai aparecer ali, ó, limpar entrada de vídeo. Tá? Então, essa camada mais baixa é da entrada de vídeo, ou seja, o sinal que eu estou recebendo da transmissão ao vivo, eu posso receber captura de tela de um computador, então vai ser a entrada de vídeo. Na segunda aqui, eu tenho mídia. Tá? A mídia seria o vídeo, que seria todo esse conteúdo que está aqui. Tá? Então, se eu clico aqui na limpar mídia, eu vou tirar só o vídeo de fundo. Tá? Eu posso voltar, você vê que ele fica vermelho. Então sempre quando o botão ele fica vermelho, porque essa camada ela está ativa. Tá? Então quando eu clico no botão vermelho, ele some, ele vai ficar preto ali. E aqui na parte de cima eu tenho o slide. Então quando eu clicar nesse botão slide, ele vai sumir a letra e vai continuar com o vídeo. Tá? Então aqui eu posso voltar, ele vai voltar ao slide. Agora, numa camada acima, eu tenho a camada de anúncio. A camada de anúncio, ela é um recurso para te dar mais flexibilidade quando você tem diversas telas. Tá? Por exemplo, eu tenho uma tela lateral, eu tenho uma tela no hall da igreja, eu quero mandar um conteúdo diferente, ela vai servir como apoio para isso. Tá? Aí você tem outras camadas aqui como suporte, mensagem e áudio, tá? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso aqui. Agora, vindo para o programa aqui, a gente tem na parte lateral a biblioteca. Então, todo o seu banco de dados de música, de letra, de apresentação, às vezes de PowerPoint, alguma coisa, ela vai estar aqui nesse canto, tá? Que são esses ícones aqui laranja. Você pode ter um banco de dados ou você pode ter vários. Geralmente eu gosto de deixar ela padrão aqui como música, apresentação e Bíblia, que é o básico que a gente usa. Tá? E aqui vai ser as playlists, onde você vai ter a playlist do dia. Então é como você criar um atalho
Vamos dizer que você tem ali no seu banco de dados 300 músicas. Só que no culto você vai usar ali 5, 6. Então, para você não ficar procurando toda hora, você usa a playlist para organizar o que você vai usar naquele dia, naquele momento. Tá? Então, ele é um recurso mais transitório. Então, aqui, quando você clica no arquivo, eu quero essa música, Alegria está no coração. Ele abriu aqui no meio, tá? Então, eu cliquei no slide, ele já vai para a tela, tá? Não precisa dar 2 cliques, um clique só, ele já vai para a tela. E para você passar a letra, você pode vir aqui no mouse, né, na sequência, ou você também pode no teclado, né, na setinha para o lado, você ir passando ela normalmente, tá? E para voltar a mesma coisa. Aqui embaixo você tem uma transição, mas geralmente isso aí já deixa padrão, né? E aqui você tem um tipo de visualização. Então aqui você consegue visualizar exatamente como vai para a tela, tá? Então ele está formatado, por exemplo, para ficar mais acima, centralizado acima da tela. Então você já consegue ver o tipo da fonte, como está formatado. Aqui você tem um Tzinho que você consegue ver somente o texto. Então você não vê a formatação do slide, é só o texto. E aqui, ó, nesse outro ícone, você consegue ver na sequência como uma lista, tá? Só tomar cuidado que aqui, ó, mesmo nesse formato de lista, intuitivamente, você vai querer passar no teclado e você vai apertar para baixo. No caso, quando você aperta para baixo, ele pega um outro arquivo na sua playlist, tá? Ele não vai passar o slide aqui. Então, o slide você sempre passa com o botão para o lado direito, né, para avançar, ou o botão para o lado esquerdo para voltar, tá? Então, ó, ele vai passando aqui. E aqui você volta com o padrão. Tá muito pequeno esse quadrado, eu quero aumentar. Então tem esse ícone aqui que você pode diminuir a tua visualização ou aumentar para enxergar melhor. Agora você entendeu, né, como que passa a letra. Agora como adicionar uma letra de música no ProPresenter. Aqui é uma coisa básica ali que você vai precisar fazer. Tem vários formatos para você fazer isso. O jeito que eu acho mais fácil e mais rápido é esse aqui. Eu entro nesse site Letras, por quê? O site Letras, a letra ela já vem estruturada no formato melhor para fazer as divisões de slide, tá? Então, aqui você vai selecionar a música. Vou vir pegar aqui uma harpa cristã. Vou pegar esse aqui pelo sangue. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a letra da música, vou selecionar toda ela, vou copiar, então Ctrl C se você estiver usando um Windows, ou Command C se você estiver usando Mac, tá? Então, copiei. Agora eu vou vir aqui no ProPresenter, vou vir aqui em Arquivo, Importar, Texto da área de transferência, tá? Então ele vai aparecer essa janela aqui para mim, que é onde eu vou definir como eu quero quebrar os slides, tá? Então você viu que eu só fiz um Ctrl C e o ProPresenter ele já pegou aquilo ali que estava copiado na área de transferência para adicionar no programa. Aqui eu quero que quebre linha, então a cada 2 linhas aqui, ó, a cada 2 linhas ele vai quebrar um novo slide. Tamanho da apresentação, geralmente é o padrão da tela principal, tá? E o tema, esse tema você pode deixar já o padrão que você usa. No caso eu vou deixar esse padrão aqui. Você configurou a primeira vez isso, ele já vai aparecer automaticamente nas próximas vezes que você adicionar a música, tá? E aqui você diz a biblioteca que ele vai entrar. No caso eu quero entrar para a biblioteca música. E você pode até adicionar já para uma playlist, se for o caso. Aí, feito isso, eu vou clicar aqui em editar. Ó, quando eu clico em editar, ele já vai aparecer essa janela, ó. A música já está toda definida, ó. Já está toda dividida em 2 linhas, tá? E olha que interessante, eu não coloquei o texto toda em letra maiúscula, em caixa alta, só que
Aqui no slide ele já está tudo em letra maiúscula, em caixa alta. Então isso em algumas igrejas, a igreja gosta de usar tudo com letra maiúscula e tal. Isso a gente configura no tema, tá? Mas é um tema para outro vídeo, não vou abordar isso agora. O ideal é que você faça isso e já deixe o tema preparado para isso. Feito isso, você vai colocar o nome da música, Pelo Sangue, harpa, e vou adicionar aqui, ó, vou importar. Ó, ele já veio aqui, ó, Pelo Sangue, harpa, pronto, eu já posso dar o play. Então você vê que é muito rápido e muito simples de você adicionar. Ela já vem formatado, já vem com a fonte certa, já vem dividido de 2 em 2 linhas. Então, algo que se você precisar fazer ali um pouquinho antes do culto começar, você consegue fazer tranquilo, tá? Se você precisar editar isso, às vezes veio dividido errado ou uma letra diferente, você pode vir aqui no editar. Você vai editar aqui como se fosse um PowerPoint, então slide por slide. Você pode até editar a posição do texto, tá? Ou no caso de você fazer uma edição mais simples, mais questão de texto e divisão de slide, eu gosto de usar aqui o refluxo, tá? Então o refluxo, ele vai aparecer o texto de um lado e os slides do outro. Então vamos dizer que eu quero pegar esse slide 2 aqui, eu quero dividir ele em 2 partes. O que eu faço? Eu venho aqui, clico na posição que eu quero fazer a divisão e eu clico nesse botão aqui, ó, inserir quebra de slide. Ó. Então agora, ó, ele dividiu em 2 slides. Ó. Se eu quiser voltar essa divisão, não gostei dessa divisão, eu clico aqui, ó, nessa parte do slide que eu vou voltar a divisão e clico no botão apagar no teclado. Ele vai voltar. E aqui eu posso editar o texto, né, fazer essa divisão que eu precisar. Terminei de fazer a edição, eu volto aqui no mostrar, tá? Então, o botão mostrar aqui, ele é como se fosse a página inicial do programa. Qualquer ferramenta que você mexer aqui, ó, seja Bíblia, refluxo, edição, quando você quiser voltar para o normal, para fazer a apresentação, você clica aqui no mostrar, ele volta ao normal. E agora, a questão das playlists, né? Então, as playlists aqui, eu posso definir ela por culto, né? Então, eu tenho culto domingo de manhã, domingo à noite, de quarta-feira, de terça, de sábado, tá? E aqui eu vou colocar as músicas que vão ser tocadas. Aqui você pode fazer algumas organizações, como pré-culto, louvor, oferta. Nessa playlist, você não precisa colocar só a letra de música. Você pode colocar ali vídeo de aviso ou alguma imagem que você vai colocar. O que você precisar para fazer a apresentação, você pode colocar nessa playlist, tá? Então a ideia é que ela fique organizada da melhor forma para você não ficar procurando nada na hora do culto, tá? Então, para adicionar algum arquivo nessa playlist, eu venho aqui na minha biblioteca, pego a música e arrasto para a playlist que eu quero. Então, ó, no caso aqui, domingo de manhã, ela entrou aqui, ó, tá? Eu posso arrastar ela aqui, ó, para onde eu quero, por exemplo, no louvor. Então, ela tá aqui. E aí, o legal é que ela vai ficar na sequência, tá? Então, ó, eu tô nessa música Bênção. Então, quando ela terminar, já tem a sequência da outra aqui, ó, tá? Então, fica fácil da gente continuar o culto ali, o louvor. Então agora a gente vai ver a questão das mídias. Então as mídias aqui na parte de baixo, eu vou usar vídeo, seja vídeo de background, vídeo de aviso, em uma imagem que eu quero passar, uma foto. Então tudo isso é considerado mídia. E a mídia aqui, você tem, o que significa aqui cada coisa? Esse Pro Content, ele é um serviço do ProPresenter, um serviço que você paga adicional para você poder baixar arquivo. Mas aí você pode deixar ele fechado aqui e usar a playlist, os arquivos que você tem. Aqui nas playlists é onde você vai organizar os seus arquivos. Então você pode ter uma playlist de uma pasta de avisos, uma pasta de backgrounds, e nessa pasta de background ele pode estar dividido
em estilos, né? Vídeos mais rápidos, vídeos mais lentos, vídeos que tem a cruz, vídeo que tem a céu, que tem a mar, vídeo com tom azul, vídeo com tom vermelho. Você pode organizar da maneira que você achar melhor, tá? Então aqui eu tenho uma pasta que é o ProContent, que foi um arquivo que eu já baixei, e tem outra pasta aqui chamada Background, que eu tenho uns arquivos meus aqui. E olha que interessante, aqui a gente consegue ver uma coisa. Aqui você consegue até visualizar que eu tenho uma tela estendida, tá? E quando eu coloquei esse vídeo ele ficou umas barras pretas aqui nas laterais. Então, o que acontece? Esse vídeo ele não tem a mesma proporção que a minha tela. Então, ele sempre vai, por padrão, né, manter a proporção do vídeo para encaixar dentro dessa tela. Então, se você usa, por exemplo, projeção panorâmica, ou você tem um telão mais estendido, isso pode acontecer facilmente, né? E aí, o que a gente faz nesses casos? Esse vídeo aqui, por exemplo, que não é no padrão, eu clico no botão direito e venho aqui em dimensionamento. Eu tenho algumas opções. Por padrão, ele vai dimensionar para caber. Eu posso dimensionar para preencher. Então, o que ele vai fazer? Ele vai manter a proporção do vídeo, só que ele vai dar um zoom. Então, você vai perder parte do vídeo em cima e embaixo, tá? Eu tenho a outra parte que é esticar para preencher. Então, quando eu clicar no vídeo, ele vai esticar e preencher toda a tela. Então, aqui, ó, nesse quadrado, eu consigo ver melhor. Se eu botar o dimensionamento para preencher, ó, você vê que o quadrado ele dá um zoom. E se eu colocar para esticar, ó, o quadrado já virou um retângulo. E eu tenho também esse escala mais desfoque. Esse vídeo aqui, esse formato, ele é muito legal às vezes para você passar vídeo. Por quê? Você vai passar um vídeo de aviso, tem pessoas, não dá para esticar, porque senão a pessoa fica toda esticada, estranha. Se você botar dimensionar para preencher, vai esticar, você pode cortar a cabeça da pessoa. E esse escala mais desfoque, ele vai deixar o vídeo na proporção, só que ele vai criar uma cópia atrás desfocado, tá? E aí ele preenche toda a tela, né? E fica bonito. E aí, para eu criar uma outra playlist, eu venho aqui nesse maisinho, ó, clico uma playlist nova e boto aqui, avisos. E aqui eu posso adicionar a música. E aqui embaixo, ó, tem um maisinho que eu clico nele. Eu tenho aqui, ó, procurar do Finder ou do Explorer, né, se for o caso do Windows. E aí eu posso procurar o vídeo para adicionar, tá? 46. Ele já vai importar aqui. Então ele adicionou aqui, tá? Por padrão, o vídeo ele sempre vai vir como em looping. Então eu vou dar o clique, ele vai ficar sempre em looping e ele vai ficar como background. Mas vamos dizer que esse vídeo aqui é um vídeo de aviso e eu quero que não quero correr risco de entrar a letra na frente do vídeo de aviso, e também eu quero que esse vídeo ele apareça só ele, chega no final e termina, vídeo de aviso. Então aqui eu tenho dois tipos de comportamento de vídeo. Como padrão, ele vem sempre como segundo plano, ele vai ficar atrás do slide, mas você pode também colocar ele como primeiro plano. Agora, quando eu configurar ele como primeiro plano e eu clicar nele, você vê que a letra ela some. Porque esse vídeo ele precisa de atenção, não pode ter nada na frente desse vídeo, tá? E aqui eu posso também botar o dimensionamento para a escala mais desfoque. Então já vai ficar preenchendo toda a tela. E agora esse vídeo aqui ele está em looping. Eu posso vir aqui, ó, comportamento de reprodução. Eu posso botar parar. Então quando eu chegar no final do vídeo, ele vai parar. Ó, chegou no final, ele parou. Aqui eu posso configurar também como ele vai parar. Se ele vai manter o último quadro, se ele vai ficar preto, se ele vai limpar, tá? Ou se ele vai escurecer. Então eu posso configurar. Vou colocar que ele vai ficar preto. Ó, ele vai chegar no final, escureceu. Eu posso também colocar ele para ele ir para um outro vídeo.
Também às vezes eu tenho uma sequência de vídeos ali, de avisos, eu posso colocar ele outro. Como aqui nessa pasta eu tenho um só, né, ele vai ficar nesse. Mas, por exemplo, nesse outra pasta aqui, que eu tenho vários, se eu clicar nesse primeiro aqui, ó, próximo sinal, ele já vai aparecer todos os vídeos aqui, ó. Posso colocar próximo, aleatório, tá? Então eu posso configurar dessa formato aqui. Tem algumas outras coisas que a gente pode ver em questão de mídia, mas a ideia é que aqui seja o básico para você operar o primeiro culto, tá? Então aqui você já vai saber como adicionar um vídeo, como fazer as configurações básicas ali do vídeo para você apresentar e como você fazer também a apresentação das letras. Então uma coisa que você vai precisar fazer com frequência também é a questão da Bíblia. Então a Bíblia, ela tem um espaço dela ali, tem uma área só para você projetar a Bíblia. Aqui nesse botão você clica na Bíblia, ele vai abrir a área. Aqui você tem algumas formas de fazer a pesquisa. Se você clicar nessa setinha, você vai ter todos os livros. No caso aqui está escrito diferente para mim porque eu estou usando uma versão gratuita em espanhol, tá? Então você vai ter de Gênesis a Apocalipse. E uma coisa importante é, você só para o mouse aqui no livro, tá? E aí você pode clicar no capítulo ou no versículo que você quer. Então, por exemplo, eu quero o Êxodo 1. Então eu clico, tá? No capítulo 1. Ele vai começar a carregar e ele vai abrir todo o capítulo 1 para mim, ok? E aí eu posso projetar aqui, ó. Agora, se acontecer de o pastor pediu lá Êxodo 1, de 2 a 5, tá? Eu vou pegar aqui Êxodo 1, 2. Botei o 2. Ah, o pastor agora quer ler o 3 e o 4. Aqui embaixo, ó, eu tenho um botão versículo setinha para frente e versículo setinha para trás. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai adicionar o próximo versículo, que no caso é o 3. E aqui eu posso ir na sequência, ó, 3, 4, 5, quantos eu quiser. Ou se eu quiser botar um anterior, por exemplo, no caso o Êxodo 1, 1, ó, eu volto também e coloco ali, tá? Então aqui eu tenho o trecho que o pastor vai usar. Se você usa mais de uma versão de Bíblia, porque você pode ter ali a NVI, NAA, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Então, dependendo do pastor, pode mudar a versão. A versão você pode mudar aqui, ó. No caso, eu tenho essa em espanhol e tenho uma em inglês. Então, se eu mudar aqui para King James, ó, ele já mudou esse trecho para essa outra versão, certo? Eu posso voltar aqui. Aqui, por que é interessante você separar um trecho? Tá? Na hora do culto, se caso o pastor ele trouxer ali um esboço, você já ter todos os versículos que vão ser usados, fica mais fácil, já pode planejar na sua playlist. Lembra da playlist lá que a gente fez? Então, se eu quiser pegar esse trecho e salvar na playlist para ficar mais fácil, eu venho aqui nesse botão salvar como, salvar na playlist culto domingo noite. Ó, ele já entrou aqui para mim. Ou se eu quiser arrastar aqui para o domingo de manhã também. E eu já posso deixar aqui, vai ser na parte da palavra. Tá vendo que eu tô clicando nos arquivos aqui nas laterais, não tá mudando nada aqui na frente, porque eu tô na ferramenta Bíblia, tá? Então eu preciso voltar aqui, ó, pro mostrar. Agora eu posso mexer. Agora esse trecho meu aqui de Êxodo, do 1 ao 5, ele se tornou como se fosse uma música, tá? Aqui mesmo eu salvando numa playlist, ele vai ter o botão aqui, ó, verso para frente e verso para trás. Por quê? Vamos dizer que o pastor botou no esboço dele lá de 1 ao 5. Só que na hora que ele lê o 5, ele vai querer ler o 6 ou o 7. Você tem o botão aqui, ó. Bom, leu, vai ter o 6 aqui também, tá? Sem nenhum problema. Agora eu vou voltar aqui na Bíblia de novo. Aqui, outra forma de a gente pesquisar também é a gente escrever. Vamos dizer que eu quero Salmos 2. Então, eu posso também colocar só as primeiras letras do livro, tá? E o número do capítulo que eu quero. Então, ó, eu botei aqui, ó, Sal 2. Ele já vai entender que é Salmos 2. Então, ele já
pegou todo o versículo 2 para mim. Ou eu posso também colocar trechos. Então eu quero Salmos 3, aí boto 2 pontos, de 2-6. Ó, ele já vai me dar esse trecho aqui, tá bom? E aqui eu posso dar o play, pode salvar na playlist e tudo mais. Um erro que às vezes muita gente comete, eu falei ali no começo, quando você clicar aqui nessa setinha, a pessoa vem achando que quer o capítulo, mas só que clica no livro, tá? Então o que acontece? Se eu clicar aqui em Êxodo, ele vai começar a carregar aqui, porque ele vai abrir todo o livro de Êxodo. E isso pode ficar travado, dependendo do computador, ele vai ficar ali carregando eternamente. E às vezes a pessoa acha que tem algum problema no programa ou no computador. No caso, sempre coloque só para o mouse no livro e clique no capítulo ou no versículo, tá? Porque aí ele vai carregar de uma forma mais rápida, ó. Certo? Então, esse aqui foi o básico para você poder operar o sistema. Alguns pontos importantes para você levar em consideração, que às vezes pode te dar um susto ali na hora. Então, vamos dizer que você chegou e essa parte de mídia não está aparecendo, tá? Aqui em cima tem um botão chamado mídia, que ele faz apagar ou aparecer essa parte de mídia. Então, fique ligado nisso. Se você chegou e não está essa parte de mídia aparecendo, é só apertar aqui, ó. Ele aparece ou some a parte de mídia. Outra coisa, começou o culto, projetou, não foi nada na tela, não apareceu. Vê se aqui, ó, público e palco tá ativa, tá? Porque aqui você vai desativar ou ativar a sua saída de vídeo. Para o público, que são todas as telas que estão viradas para o público, tá? Pode ser o telão de frente, telão lateral, pode ser até a imagem que você manda para transmissão ao vivo, tá? Então, se ele tiver com esse círculo vazado, é porque ele não está mostrando nada. Quando o círculo estiver cheio, é que ele está ativo, tá? E do palco seria a TV de palco, tá? A TV de palco ou saídas que estão viradas para o palco, né? Então, vazada não está ativa e preenchida está ativa. Tá? Então, com esse básico, você já consegue entender e já operar os primeiros cultos. E também, se você está ali pensando em mudar para o ProPresenter, você já consegue ter uma ideia de como é fácil, como é intuitivo esse programa. E se você quer se aprofundar, quer aprender mais, quer treinar a sua equipe de multimídia, você quer ter um material ali de forma organizada, a gente tem um curso do ProPresenter, tá aqui o link na descrição. Acesse lá, você vai ver, a gente vai ter toda a parte estruturada, desde o básico até o avançado, né, como você treinar a sua equipe, parte de edição de slides, você criar tema. E se você curtiu esse vídeo, te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos.